Esse é o Jornal da Cidade Online. Esse site faz parte de uma vasta rede de radicalização. Aqui, notícias falsas e ataques contra instituições são veiculadas dia após dia. E faz tempo, o kit gay que nunca existiu já estava aqui. Em tempos mais recentes, o Jornal da Cidade chamou a atenção em função de alguns de seus jornalistas. Otto Dantas aparece aqui definido como um articulista e repórter. Só que o Otto Dantas, ao que tudo indica, não existe. A foto que o representa teria saído de um banco de imagens e foi alterada. A mesma coisa foi feita com Amanda Acosta, uma outra articulista e repórter. Ela também foi criada a partir da adulteração de uma foto. Usando os nomes de Otto Dantas e de Amanda Costa, entre outros, o site Jornal da Cidade Online publica todo tipo de ataque e de desinformação, coisa grave o suficiente para ir parar na justiça de quando em quando. Só que aí surge um outro problema. A justiça é incapaz de encontrar os autores. A agência Aos Fatos relata: nos processos em que foram incluídos como réus, esses dois colaboradores do site nunca foram encontrados pela justiça para entrega de notificações. Nem mesmo a advogada que os defende em diversos processos conhece ou sabe o paradeiro de Amanda Acosta e Otto Dantas. O Jornal da Cidade Online é parte da máquina comunicacional que elegeu Bolsonaro e que hoje o ajuda a se manter no cargo. A desinformação que sai daqui vai para o WhatsApp e lá se espalha, se multiplica descontroladamente. Seria ótimo se houvesse uma maneira de cortar o fluxo da desinformação direto da fonte, direto desses sites que produzem esses ataques e essas notícias falsas. A boa notícia, que não é falsa, é que sim, tem um jeito. Se você precisa vender algum produto ou serviço, não importa o que seja, você precisa anunciar. Antigamente, antes da internet, a coisa era diferente. Anunciantes e veículos teriam um diálogo direto ou então intermediado por uma agência de publicidade. Havia muito mais vínculo entre o anunciante e o veículo em que ele anunciava. O dono da marca tinha mais facilidade para saber onde ele estava anunciando. Hoje, isso é impossível. Existem milhões de sites na internet e não há departamento de marketing capaz de conhecer todos eles. A publicidade é concentrada numa gigante da internet e distribuída automaticamente, algoritmicamente, dentro da rede. É desse jeito que a Dell, que é uma marca consolidada nos mercados em que atua e que é digna de certa credibilidade, acaba patrocinando um site como o Jornal da Cidade Online. É uma vergonha imensa para a Dell ter a sua marca associada a uma publicação que é desmentida quase que todo dia pelas principais agências de checagem do Brasil. E é aí que entra o movimento Sleeping Giants. O que esses caras fazem é basicamente confrontar as empresas com o fato de que a verba de publicidade delas está financiando o que há de pior em termos de desinformação. No Twitter, o movimento alertou a Dell. Oi Dell, tudo bem? Realmente, seus notebooks são incríveis. Só não acho legal divulgá-los num site famoso por espalhar fake news e atacar constantemente a democracia. Por favor, considere bloquear. Funcionou e o posicionamento da Dell não deixa dúvidas. Assim que recebemos essa informação, solicitamos a retirada dos anúncios automáticos. Repudiamos qualquer disseminação de notícias falsas. O Sleeping Giants Brasil é uma iniciativa recente e promissora, muito promissora. Em pouquíssimo tempo, o movimento conseguiu fazer uma boa meia dúzia de empresas rever os seus posicionamentos. Um caso importante foi o do Banco do Brasil, que, por ser público, irritou o filho do presidente, que responde pela comunicação bolsonarista. O texto do Carluxo é daquele jeito dele e não vale a pena ler. A gente adoraria poder informar nesse vídeo quantas empresas já mudaram de posicionamento graças ao movimento Sleeping Giants aqui no Brasil. Mas não dá para informar isso direito porque tudo está acontecendo muito rápido e o número não para de crescer.
O dano causado pelo movimento Sleeping Giants contra a máquina de disseminação de desinformação que foi instalada no Brasil, esse dano pode ser medido pela reação. Hashtags acusando o Sleeping Giants e também as empresas contratadas de praticar censura esquerdista, hashtags assim surgiram no Twitter. E além disso, o Jornal da Cidade publicou uma nota. Diz o texto: após um bando de militantes esquerdistas criar um perfil no Twitter para difamar o Jornal da Cidade Online e tentar boicotar nossos patrocínios através de acusações falsas e criminosas, algumas empresas, inacreditavelmente, compactuaram com os pedidos da máfia comunista. A conta, intitulada Sleeping Giants Brasil, fez publicações caluniosas pedindo para empresas como Dell, Telecine, History Channel, Banco do Brasil, Submarino, Doméstica PT, entre outras, interromperem a veiculação de suas marcas nas propagandas do Jornal da Cidade Online. Pura canalice. Esse aí é o Steve Bannon. Ele ficou famoso ao trabalhar como estrategista na campanha de Donald Trump. Mais tarde, ele atuou na Europa, ajudando outros políticos de extrema-direita. Entre vários empreendimentos, ele se envolveu com um site de notícias gringo, muito similar em teor e em proposta ao Jornal da Cidade Online. O site, que contava com a participação de Bannon, perdeu mais de 50 milhões de reais em publicidade no exato momento em que as empresas foram avisadas de que suas marcas estavam aparecendo ao lado de propagações explícitas de preconceito de todo tipo. Foi esse o início do movimento Sleeping Giants nos Estados Unidos em 2016. Bannon deve ter sentido o baque, porque mais tarde ele declarou que o Sleeping Giants é o pior que há. De lá para cá, esse movimento, que surgiu com a proposta de tornar o fanatismo e o sexismo menos lucrativos, só cresceu e se estabeleceu em 12 países. No Brasil, o Sleeping Giants já fez muita coisa e não vai parar de ter trabalho tão cedo. Não até o dia em que as gigantes da internet criem mecanismos para deixar de irrigar com publicidade os campos em que só vicejam as pragas do preconceito, do fascismo e da mentira. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim, o valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Poliana e o Marcelo, que ganha da Poliana a mensagem que segue. Diz ela: Marcelo, meu amor, acredito que tudo acontece no momento certo e o nosso momento é esse. Sou grata ao universo por ter conhecido você. Te amo. Beijo, gente. Valeu!